Ola. E, cando vin este campo de xirasois, inspiroume un sentimento de que porque estes xirasois, agora que é de mañán, están virados cara ao sol, e que depois, pouco a pouco, según se vai poñendo o sol, van indo a cande el. Isto fixo-me pensar na atitude de moitos ciudadanos cando van decidir politicamente. Siguen moito unha luz que lle din, que lle inspira confianza e que dálles a impresión de que lles esquenta a cara. Quizá por eso os falanxistas decían que iban cara ao sol. Porque cara ao sol tes tendencia a non ver moi ben. Se vas cara ao sol, o sol ten tendencia a cegarte. Da mesma maneira que te ilumina, que te fai o ciclo da vida posible, tamén te cega cando tes que loitar en frente do sol, cara ao sol. Entón, eu pensei no que esta mañán oía a unha persoa na radio que nos falaba da influencia do pai e da nai na vida dos rapaces cando foron maiores. E parece ser que a influencia da nai era máis ben unha influencia nas relacións íntimas, sentimentais, de familia, relacións con unha sensibilidade especial para o amor. Mentres que a influencia que tiña o pai, ou ben o ente masculino da familia, non ten por que ser un home. Ese ente masculino parece ser que te influencia moito máis as relacións co mundo, ca vida exterior, coa vida profesional, coa defensa propia e co mundo adverso. Eu tendo un pai polifacético que facía de todo, cortábame o cabelo, facíamos zocos, porque vivía nunha economía de subsistencia e non era plan de pagar profesionais para facer certas cousas que sabía facer ele. Facía un arado de pau, facía unha grade, facía un carro, botaba un sobrado, un teito, facía un balado. É dicir que era moi polifacético. Entón, pois eu, como non podía ser de outro xeito, tuve unha influencia no meu comportamento, na miña personalidade, na miña atitude de adulto, que era excelente. Por tanto, ao observalo, aprendía pouco a pouco, sin sabelo, porque non era un maestro, pero eu aprendía dos feitos que el tiña. Por exemplo, cando iba a labrar unha viga ou unha cabezalha dun carro, ás veces o pau non era dereito como el quería, entón tiña que labralo para endereitalo, quitarlle os adragouchos dun lado, deixarlle outro adragoucho do outro para compensar, etc, etc, etc. Como sabemos que é normal, pero o feito é que cando estaba labrando, chegabas atrás e volvía a labrar, dar outras 3 ou 4 labradas, volvías a chegar atrás, porque era alonxándose do obxecto que estaba traballando que podía observar a dereitura que iba levando. Tamén cando iba, por exemplo, co trator, pois dábame leccións, decíame tes que ter cuidado de buscar ben a volta, non ir dereito, tes que saber que levas un remolque e que levas unha carga, que se vas dereito, pois podes tirar as entostas das portelas ou facerlle un mal ao trator. E despois, claro, cando vas coa carga, tes que ter en conta esa carga que levas, porque nas costas arriba pode che calar o trator
pode-se vir para trás ou nas costas abaixo pode-se modificar a marcha do trator gravemente. Pode-se ir afora por culpa da carga se não tes em conta de alinhar a velocidade coa carga. Pois nós, penso que em política, temos também que fazer como meu pai. Temos que chegar-nos atrás para ter uma perspectiva mais importante, para poder ver a direitura dos homens e mulheres políticos que nos propõem um modo de sociedade, um modo de vida. Também temos que ter em conta, em política, a carga que supõe os nossos deveres com o resto da gente, com a sociedade. Temos que ter cuidado com os jogos políticos também, porque detrás das palavras bonitas, dos paraísos que nos oferecem, pode haver slogans baleiros, pode haver falsas promessas, falsos caminhos que nos dizem que temos que tomar, que nos levarão, pois, se à ruína ou se a uma vida pior. Para isto podemos utilizar um exemplo interessante. Por exemplo, suponhamos que eu vou à tenda A, chamemos-lhe assim, e nessa tenda eu compro fruta. E essa fruta, quando eu chego à casa, compro uma caixa de fruta, quando chego à casa, vejo que o 70% da fruta está podre. Então eu paguei uma fruta muito cara com relação à que posso comer. Resulta que com o tempo cambio de tenda, vou à tenda B, porque me disseram que ali que a fruta era melhor. Então vamos pôr uma fruta que vai ter, ao fim da caixa, vai ter um 30% de fruta podre. É que é o que passa. Que vai vir o tendeiro A, a tenda A, é dizer-me, mira, compra-me a minha fruta porque esse tendeiro que tu estás comprando é um corrupto, é um ladrão, porque está vendendo fruta podre. Então eu tenho que saber, antes de devolver à tenda A, que me vendia o 70% da fruta podre, que vou perder no câmbio. Vou volver sabendo, é como dizia Júlio Anguita, não há que, quando me roubam a primeira vez, é culpa do que me roubou, pero quando me roubam a segunda, se é culpa minha. Então, o que tenho que fazer eu? Pois teria que buscar ou continuar com a tenda que me vende a fruta menos podre, porcentagem de fruta menos podre, ou bem buscar uma tenda C, ir inspecionar outras tendas, ver noutras tendas, provar se me vendem um porcentagem mais baixo de fruta podre. Tendo em conta que em toda a caixa de fruta há de haver uma podre. Há de haver sempre alguma podre. Pero o que se trata é de que não tenham todas podres ou que não haja um porcentagem altíssimo de fruta podre. Então, quando venham as próximas eleições, quando haja que decidir o nosso futuro em qualquer referéndum, em qualquer ato político, ti, a quem lhe vais comprar a fruta?